Fala rapaziada, bom dia, feliz 2026 na verdade, né, com alguns meses de atraso e depois de 6 meses sem programa, voltamos finalmente nosso primeiro episódio dessa nova temporada de Isso Não é um Rádio, nosso quadro de esportes, que tá com o nome em aberto inclusive pra gente eleger, né, ou até vocês, né, nossa comunidade, darem sugestões de nomes pra gente começar esse ano com o pé direito. E aí, Rios, beleza? Como é que você tá? Beleza, mais um ano começando aí. Vários assuntos do esporte já rolaram durante esses meses que a gente não estava aqui presente, mas a gente vai tentar pautar tudo semanalmente e deixar vocês bem informados de todos os assuntos do esporte em geral. E olha, quando o podcast parou no ano passado, eu fui questionar a rapaziada da produção, né, sobre por que tinha parado ou algo do tipo. E o pessoal falou, olha, esse ano não tem mais como a gente fazer, talvez ano que vem ou em algum momento que o homem voltar pra Lua, né? E finalmente com Artemis 2 aí passando, né, na órbita da Lua, voltamos com o nosso podcast nessa semana, né? A gente conseguiu esse feito, então estamos de volta finalmente agora sem parar, né? Vamos começar aí num ritmo que de toda semana tá postando, então por favor nos acompanhem, nos sigam e compartilhem todos os nossos vídeos, né? Por favor. It's one small step for man, one giant leap for mankind. É isso aí, então vamos começar porque tem vários assuntos para a gente trazer e a semana está recheada de muita coisa que vem acontecer no mundo do futebol, no mundo das atléticas. Nos próximos meses tem bastante campeonato para a gente acompanhar. E aí, vamos lá, vamos começar por onde, Pedro? Mas acho que, tipo, como a Champions é uma pauta mais quente, a gente não pode deixar ela de fora. É bom a gente começar com o Brasileirão para não perder o ritmo, né? Da semana passada, que foi uma rodada marcada por muitas polêmicas, tipo, tanto de arbitragem como de extracampo, né? Confusões entre companheiros de equipes, entre times em si. Então, acho que foi uma rodada, assim como toda rodada do Brasileirão gera muitas pautas, essa gerou muita. E eu acho que nada mais justo do que a gente começar por um jogo que nós dois estávamos presentes, Bahia e Palmeiras. Foi um jogo que foi muito marcado por polêmicas de arbitragem, por lances individuais que marcaram a partida também. E eu queria saber o que você achou do jogo, o que você achou das decisões da arbitragem, qual que é a sua avaliação final sobre essa partida. Olha, a partida de Bahia e Palmeiras foi um jogo muito parelho das duas equipes, porque são duas equipes que estão brigando lá no topo da tabela. E você viu a competitividade das duas e, infelizmente, não tinha uma arbitragem digna, né, para um jogo desse tamanho. E aí teve que, infelizmente, ser marcado não só... Teve vários gols muito bonitos, teve o gol de Joe Arias, que foi um golaço, teve o lance, o cabeceio de David Duarte, também foi um golaço. E acabou, infelizmente, o foco principal de toda a partida foi o lance da arbitragem, que foi mais discutido durante os últimos dias, né? Mas, assim, é algo que a gente não vê somente no jogo de ontem, né? A gente vê erros de arbitragem em vários jogos do Brasileirão. Infelizmente, o nosso futebol é marcado por esses episódios, né, de falha da arbitragem por conta de uma falta de profissionalismo dos árbitros, de uma falta de critério, de uma falta de, como que eu posso dizer? Padrão, De um às padrão, vezes, né, a ser seguido. Então, um árbitro marca uma coisa em uma partida, em outra partida não marca algo que ele marcou na última, e aí acaba criando esse todo burburinho, né, acerca da arbitragem em diversas partidas. Eu acho que isso é muito complicado porque você acaba tirando o brilho, por exemplo, de uma partida fantástica que foi a de um Everton Ribeiro que, assim, tinha muito tempo que eu não vi uma partida de um jogador fazer coisas tão diferentes na partida dentro do estádio. Eu assistindo o jogo em loco, eu tinha muito tempo que eu não via uma partida daquela, por exemplo. Um lance fantástico que foi o primeiro gol do Palmeiras, de muito brilho individual, tanto do John Arias como do passe de Flaco. Então acho que quando a gente para de discutir esses lances, que são os lances das jogadas geniais, dos momentos individuais dos jogadores, para discutir questões de arbitragem, começa a divergir do que eu, você e todo mundo que acompanha futebol gosta, que é realmente os jogadores serem os protagonistas, não o árbitro ser o protagonista, o bandeirinha ou o quarto árbitro, enfim. Eu acho que não só nesse jogo, mas na maioria dos jogos do Brasileirão isso acontece e a gente tem que
procurar entender onde é que tá esse problema e começar a tratar, né? Porque já não é de hoje que isso acontece e, pelo que parece, não vai terminar tão cedo. Se a gente também viu em outras partidas, sem ser essa do Bahia e Palmeiras, a gente viu o lance do jogo do Vitória contra o Chapecoense, que foi um lance muito questionável, onde o árbitro ele marca a falta, dá um amarelo de primeira mão e depois ele, sem consultar o VAR e sem checar com a equipe, ele simplesmente muda o cartão e aplica o vermelho no jogador do Vitória, que foi um lance muito discutido também nos últimos dias. Teve o lance, o jogo do Flamengo que do pênalti de Mala, que assim, ao meu ver foi pênalti, Eu porque também achei ele pênalti. puxou o Arrascaeta, mas muita gente ficou discutindo por conta justamente dessa falta de critério. Que se tivesse um critério, tipo, esse lance, se puxar o jogador na área é falta, se tocar, por exemplo, um lance com o goleiro, se tocar no goleiro, independente de se foi faltinha, foi faltão, vai marcar falta. Sim. Se tivesse um critério frisado ali nesses lances de falta, não teria tanta discussão como tem dos jogos do Brasileirão. E uma crítica que você percebe que é muito, como é que eu posso dizer, muito constante, é justamente de favorecer os times que estão mais no topo da tabela, principalmente times do eixo, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Esses times são sempre os mais beneficiados pela arbitragem. E se você fizer realmente um levantamento, você buscar os lances mais polêmicos de 20, 10, 5 anos, independente do recorte, realmente esses times tendem a ter mais vantagem com relação ao apito, tendem a levar essa falta de critério a seu favor. Então, são mais favorecidos sim, infelizmente é uma realidade que a gente tem que lidar no futebol brasileiro, mas espero que com o tempo isso acabe e a gente volte a somente falar dos lances geniais, dos lances terríveis também que acontecem durante a partida, mas que a arbitragem não seja mais pauta, que ela passe despercebida. Sim, aí falando de arbitragem, falando de um campeonato que é marcado muito pelos lances fortes, pelos jogos com várias emoções, com torcedores extremamente emocionados no momento de gols, a Libertadores. Essa semana volta a Libertadores, volta um campeonato que muitos torcedores esperam o ano todo, né, que disputam o Campeonato Brasileiro com foco em jogar a Libertadores, em conseguir a classificação para a Libertadores do ano seguinte. Esse ano temos equipes como novatas, né, no campeonato, como o Mirassol, que vai disputar a competição pela primeira vez em sua história. Assim, eu não tenho muito o que falar, né, porque os clubes baianos não estão presentes nessa competição, então eu não fiquei tão focado na Copa Libertadores, mas pretende ter muitas emoções nas próximas rodadas e vamos ficar observando, né, porque por enquanto na fase de grupos os jogos ainda estão mais tranquilos, estão mais relax, mas daqui pra frente, quando tiver na final da fase de grupos e começar o mata-mata, aí as coisas começam a apertar e a gente vê quem é quem, né? O bicho começa a pegar e o Libertadores, que é uma competição que nós brasileiros estamos dominando, né, nos últimos anos. A gente foi múltiplas vezes campeão. Pega o recorte dos últimos 10 anos, a gente ganhou mais de 70% das Copas Libertadores. E que ontem teve dois brasileiros estreando, Fluminense no empate, Cruzeiro venceu de 1-0. E ao longo da semana teremos mais estreias, tem Flamengo, tem Palmeiras para jogar, o próprio Mirassol que é estreante na competição. Tem o Corinthians também, né, que tá passando por essa terrível fase agora de 10 jogos sem vencer. A galera, a torcida organizada foi cobrar os jogadores na porta do CT. Você para pra ver os vídeos, é inacreditável. Tem uns que são muito engraçados, tem outros que você fica tenso assim pelo jogador, Pela mas pressão. sim, eu acho que tipo, quando não chegar no ponto da agressão, que você passa de um limite ali, eu acho que que faz parte da torcida cobrar, a torcida organizada, você cobrar o jogador, óbvio que com respeito, né, você não quebrando não violando tipo, nenhuma regra básica, tipo agressão, nada tipo, acho que tá dentro do jogo. E um cara justo. que estava desempregado, né, ganhou emprego finalmente, né, Fernando Diniz. Fernando Diniz. É bizarro que é só um time demitir seu treinador. Então, se você tá com seu treinador, segure, porque se Diniz estiver
livre no mercado, ele vai querer, vai pro seu time vai querer ele, não ele vai querer. Te agrada o mestre Diniz? Rapaz, o modelo de jogo dele se baseia muito com o de Rogério Ceni, né? Sim. Do Bahia. Eu acho o de Rogério Ceni muito melhor do que o dele, porque o dele é extremamente burocrático, é um time que, embora eu perca de 3-0, mas eu ganhei na posse de bola. Sim. Então não me agrada muito, mas deu certo no Fluminense. Sim, sim. Talvez seja... É um cara muito extremista, é um cara que chega, quer gritar com os jogadores e tal. Muitos daqueles atletas, uns estão preparados para aquilo, outros não estão, e aí vai muito do grupo. Eu acho que é um treinador que ele é muito 880, ou ele dá muito certo no time, muito por conta do temperamento que ele tem, pela forma como ele enxerga futebol e como ele lida com pessoas, né? Diniz, além de treinador, é psicólogo, então ele ou ele vai ter um relacionamento muito bom com você, ou ele não vai. Então, a depender de como ele cria essa relação com o grupo, com o próprio time, eu acho que o trabalho pode dar certo, como deu no Fluminense em um momento, como deu no São Paulo até certo momento. Eu acho que pode dar certo, até porque o Corinthians é um time muito ligado a isso, a conexão entre jogador, treinador, torcida. Eu acho que pode dar certo, assim como pode ser um desastre completo. Ele começar com 8 jogos maravilhosos e depois engrenar uma sequência de derrotas, com confusão com o jogador e eventualmente desentendimento com a torcida. Mas fica aqui boa sorte pro Diniz. Eu gosto muito porque criei um carinho muito grande pelo tempo que ele esteve no São Paulo. Mas o torcedor do Corinthians vai ficar nesse misto de 50-50, sensações, né? Vai ser 8 ou vai ser 80? Falar de Diniz também tem que falar com o time que ele treinou e nesse negócio de 8-80 não deu certo, né? Que é o Cruzeiro. Sim. E o Cruzeiro também tá vivendo um momento terrível. Sim. Embora tenha um time extremamente competitivo, com jogadores extremamente capacitados, que já gastou milhões nesse início de ano na primeira janela, não tá dando certo, né? Veio o do último treinador, não deu certo, e agora tem polêmicas entre os jogadores. Inclusive, um jogador é baiano, da capital, soteropolitano Salvador, Bahia, que é o Wallace, que foi afastado do elenco por conta de uma polêmica, né? Há boatos que ele teria mandado um vídeo que zoava o goleiro Matheus Cunha do Cruzeiro. Chamava ele de acho que jacaré, né? De bracinhos curtos. Sim. E ele mandou sem querer, não sei se foi sem querer ou foi com intenção de vou mandar e vou me afastar do grupo. Vou criar uma Discord aqui, porque eu não tô mais jogando. Mandou no grupo dos jogadores e acabou trazendo um incômodo que a situação já tava precária. Tipo assim, ele mandou isso aí e acabou bagunçando tudo ali. É inacreditável, tipo, o time passando por uma fase dessa. Tudo bem que, tipo, dentro do vestiário são pessoas que estão convivendo ali todos os dias. De certa forma, você cria certa amizade com alguns jogadores, mas a gente sabe que não é todo mundo dentro de um time de futebol, assim como numa sala. Não é todo mundo que se dá muito bem, não é todo mundo que tem a mesma intimidade, a mesma proximidade para você fazer certos tipos de brincadeira. E ainda mais quando não é no âmbito profissional, que você pega um cara que é exposto à mídia, é exposto à torcida, é exposto a milhares de coisas pela posição que ele tá. Principalmente o do goleiro, né? Sim. Que é a posição que você não pode errar, né? Exato, quanto mais você erra, mais você é julgado. Vem um companheiro de time seu e manda um grupo desse que hoje em dia com o IA você chega ali e dá o prompt, ele gera o vídeo rapidinho. Deu o promptzinho lá no... Não sei qual foi a IA que ele usou, Gemini, GPT, enfim. Mandou no grupo e... Cara, simplesmente... Meteu louco, né? Meteu louco, velho. O famoso meteu louco sem justificativa nenhuma, velho. Tipo... vou mandar aqui no grupo com os meus amigos. Já existe a possibilidade de vazar dali. E já gerar um climão. Mandar no grupo do time, pra mim, é insanidade. Muitos estavam na dúvida se isso foi verdade realmente, se aconteceu, mas o Matheus Cunha deu uma entrevista ontem e, pelo visto, foi verdade, porque ele falou que o assunto está na mão da diretoria, que os diretores já estão resolvendo o assunto, então realmente foi verdade o que o Wallace fez. O Wallace já jogou na Udinese, já jogou a Champions League. Sim. E esse a gente está na semana da Champions League, né? Teve um jogão ontem, a volta do Manuel Neuer, Sim. a Champions League. O interminável. Cara, ele é excepcional. Não tenho o que falar desse goleiro, é um cara que realmente, se não for
é um dos, ou tá na prateleira, tá em segundo lugar, tá em terceiro lugar, do melhor goleiro da história. É o Manuel Neuer. E ontem o Bayern deu 2-1 no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. E foi um jogão, completo jogão, e que ele decidiu e foi o melhor da partida, né? Sim. É uma rodada de Champions que é cheia de nuances, cheia de clássicos. Tem Real Madrid e Barcelona. Hoje tem Atlético de Madrid, Real Madrid e Bayern, perdão. Atlético de Madrid e Barcelona hoje, PSG e Liverpool. Sim. Então são grandes jogos, como a gente gosta de ver na Champions, com grandes jogadores, jogadores que fazem a diferença e com esse jogador que faz essa diferença há tanto tempo, assim, 40 anos. Não são 40 dias, 40 semanas, são 40 anos E do ele Neuer. passou muito tempo machucado, né? Muito tempo machucado. E Essa o cara voltando temporada, no nível. inclusive, o Bayern chegou a jogar com um goleiro de 16 anos, porque todos os goleiros estavam machucados. E ele volta e faz um jogo absurdo desse contra. Você pode falar, tipo, de várias questões que existem no Real Madrid sobre a vulnerabilidade da zaga, sobre a inconstância dos jogadores do meio-campo, mas o fato é que é um time que te fere muito ofensivamente. É Mbappé e Vinícius Júnior, que são dois canhões que sempre que pegam na bola vão te gerar perigo. E ontem aquela atuação sensacional. Eu tenho dificuldade de pensar quem foi o melhor jogador em campo, porque foi uma partida bizarra também do Olise, que é um jogador que existia esse estigma de é muito bom jogando a Bundesliga, mas em 2 semanas ele teve 2 grandes jogos para serem disputados, que é o jogo contra o Brasil, Sim. que ele deitou, acabou com o jogo. Esse jogo contra o Real Madrid ontem, que ele deitou também, acabou com o jogo. Então vai criando casca e prestes uma Copa do Mundo daqui a 2 meses. É jogador que vai se solidificando, vai criando confiança, vai agregar muito ao time, o elenco francês, né, para essa Copa. E o Harry Kane, que é também inacreditável. Todo jogo é um gol, é uma Extremamente regular, assistência. né? Extremamente regular, um jogador que ficou muito tempo escondido no Tottenham, né, e agora que chegou no Bayern, tá encantando o mundo inteiro, não para de fazer gol. E o Bayern 2-1 em cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Poderia ter sido mais até, o Real melhorou até no segundo tempo, mas é um jogo que achei que estava muito aberto. Vai com essa vantagem para a Allianz Arena e, na minha opinião, se não for o favorito, para mim tá junto com o PSG ali como os 2 favoritos para conquistarem a Champions esse ano. A gente falou da Champions, a gente falou da Libertadores, mas esqueceu da Sul-Americana, né? Sim, Sul-Americana também. Que esse ano é uma das competições mais competitivas. Competições Sim. competitivas é complicado, né? Mas é que vai trazer mais jogos emocionantes, porque tá cheio de times que tem história, né? Tanto no futebol sul-americano, mas em competições mundiais, né, internacionais, times que já disputaram o Mundial e já ganharam, e times que tem vários títulos da Libertadores, né? Sim. Temos o Santos, temos o Grêmio, temos o River Plate, que está nessa Sul-Americana. Então é uma competição que, além da Libertadores, é bom ficar de olho, porque temos craques, né? Temos O próprio Neymar que não vamos ver se ele vai joga, jogar, né? não joga essa semana, mas sim, a Sul-Americana sempre proporciona pra gente muitos jogos com DNA, né, sul-americano, Sim. estádios com muita festa, muita energia, jogos muito acirrados. Então não só a Libertadores proporciona isso, né, Sul-Americana também, de certa forma com um pouco menos de grife, né, um pouco menos gourmetizada. É também um palco assim muito grande do nosso continente que a gente tem que valorizar mais e vai começar essa semana também. É isso. Falamos sobre as competições nacionais, internacionais, e agora vamos para uma competição que é mais estadual aqui e tal, que também não fica muito abaixo, que é as competições das atléticas. Atleticanas, né? E nada melhor do que Pedro Valentim para falar sobre as competições das atléticas. E aí, Pedro, como que tá essa expectativa para esse ano? Tem o que esse início? Agora no primeiro semestre a gente tem sempre nossa grade que tem todo ano, que é nossa não, né? Porque nossa também, né? Porque a gente porque a faz gente parte desse mundo participa, atleticano. Tem a Copa Fax, que geralmente acontece em maio, né? No meio de maio até o começo de junho. Tem a Liga Leão,
que também esse ano vai acontecer um pouco mais tarde. No ano passado aconteceu também em maio, um pouquinho antes da Copa Fax, porém esse ano vai acontecer em junho. E nesse exato momento, deu início nesse último final de semana, tá rolando os JUBs, que são os Jogos Universitários do Brasil. Então, são competições que movimentam muito esse público atleticano. Aqui em Salvador a gente tem um movimento atleticano muito forte. Atléticas vêm de fora de Salvador para poderem disputar as competições daqui de Salvador. Na Liga Leão, muitas atléticas daqui de Salvador e do interior do estado vão para Cruz das Almas para poderem disputar essa competição. Então são competições que movimentam muitas atléticas, muitas pessoas, muitos universitários, todos movidos só por uma paixão que é o esporte, né? E eu acho muito legal isso, você ter a oportunidade de você gostar muito de um esporte, você não ter se profissionalizado naquilo, você ter a oportunidade de disputar uma competição representando a sua atlética, a sua faculdade, que é, por exemplo, o que acontece na Copa Fax, na Liga Leão. Copa Fax esse ano que a gente vai cobrir, que a gente cobriu ano passado. Eu queria saber como foi para você cobrir um evento desse ano passado, o que você mais gostou e qual que é a expectativa para esse ano? Olha, o ano passado foi o primeiro ano, né? Eu sou muito novo, ainda tenho 18 anos apenas. E ano passado foi a minha primeira oportunidade de estar vivenciando uma competição atleticana, entrar na faculdade, já vivenciar tudo. Eu vivenciei Copa Facs, Intermed, entendeu? E foi uma competição que foi a minha primeira, então foi onde eu aprendi muitas coisas, né? Aprendi como é a sensação, como é a energia das atléticas ali, conheci diversas pessoas, um momento que você conhece diversas pessoas, diversos jogadores, diversas atléticas, e para mim foi uma sensação indescritível, porque quem não viveu, quem nunca foi numa competição atleticana, vá a algum momento da sua vida, porque são jogos emocionantes, são jogos com bastante torcida, que apoiam os seus clubes, que Exato. vivem o momento mesmo. Tem as festas também, Sim. que é um ponto, que é uma coisa à parte, mas que nesse conjunto faz, orna muito bem e faz as coisas acontecerem. Então, faz sensação indescritível. E se a gente for falar também do nível das partidas, é altíssimo também você pegar uma Liga Leão. No passado eu tive a oportunidade de estar presente pela Uni.cj e, cara, é bizarro, não sei se você vai esse ano, mas tem um time que é a UFS, que é o time de educação física da UFS lá de Feira de Santana. E assim, é bizarro. Parece que os caras são profissionais. Você vê do aquecimento até o pós-jogo dos caras. É, é diferente de qualquer coisa que eu já vi no mundo atleticano, porque é fora de série. Fora de série. Tipo, você fica encantado. Você realmente, em muitos antes da cobertura, eu tava estressado, tava cansado e eu falava, pô, só quero que acabe logo e, pô, poder ir descansar pra ficar de quebrada. E quando os caras iam jogar, eu falava assim, caramba, tipo, você para realmente, tipo, vai embora o estresse, vai tudo, você para pra ver os caras jogar, você fica realmente encantado e é muito legal, eu acho muito legal, tipo, você ter esse contato, esse primeiro contato, né, que você geralmente não começa um jogo do Bahia, no jogo do Vitória, cobrindo um jogo de Campeonato Brasileiro. Quando você tem esse primeiro contato, você vê as coisas acontecendo ali, não numa micro competição, mas comparando com um Brasileirão, com a Copa do Brasil, é uma competição menor, de uma escala menor, você realmente tem a noção de que aquilo ali é muito legal e que você gosta de fazer aquilo ali, independente se é um jogo do Bahia, um jogo do São Paulo, um jogo do Real Madrid, ou se é um jogo, por exemplo, de uma Atlética. Não diminuindo, né? No caso, exaltando, mas é muito legal você ter esse sentimento de. Falando de Atlética, e para finalizar, a gente é suspeito a falar, porque a gente é da área de comunicação. Sim. A Atlética, né, de comunicação, a Alfa, tá com o processo aberto, né, tá com o processo seletivo. E a expectativa é que eles voltem esse ano, né, que eles engajem.
E esperamos ver a Atlética, né, de Comunicação Alfa Sim. nas competições de Atlética, nesses principais campeonatos. E é isso que você tem a falar sobre. Eu acho que é tipo, a Atlética eu entrei em 2024, né, na faculdade, tipo, naquele momento a Atlética tava, de certa forma, engajada, né, tinha uma diretoria formada, que fez até a calorada, tipo, tinha mais gente participando tanto dos treinos, como, tipo, movimentar o Instagram da Atlética e coisas do tipo. Em 2025, acho que passou por um processo de transição, né, muitas pessoas formando ou deixando de estarem mais engajadas na Atlética. E agora em 2026 eu tô vendo tipo uma rapaziada nova aí que tá com bastante energia, tá com vontade de realmente reerguer a Atlética. Então acho que é válido tipo esse movimento, acho que é bom como uma Atlética de comunicação ter essa nova energia para tentar crescer um pouco mais. Espero que as pessoas que estão começando agora em comunicação engajem também nas modalidades, tanto no futsal, no vôlei, no basquete, enfim, na modalidade que for, que as pessoas tenham vontade e que façam. E eu acho que para essa diretoria nova, mando uma boa sorte, claro, e que a gente consiga disputar umas competições, quem sabe em algum momento ser campeão de alguma, mas que a gente pelo menos compita, né? Não sei se é compita que fala. É compita? Não sei, agora me pegou. Que a gente. Fala, produção. Enfim, que a gente dispute. Pronto, Que a melhor. gente dispute e. Não sei, seja o que Deus quiser. É isso. Agora é compita mesmo? Compete? Compete. Enfim. Tá bom. A gente discute. Bom, agora encerrando os assuntos, né? A expectativa tem. Vamos acompanhar os jogos essa semana, vamos acompanhar as competições. Esperamos também nos próximos meses acompanhar as competições atléticas. E agora, faça o encerramento, Pedro Valentim. É isso, eu acho que depois de tanto tempo a gente volta hoje com esse programa para iniciar nossa temporada, né, de 2026. Semana que vem estaremos aqui de novo. Por favor, sigam, na verdade se inscrevam, né, porque é no YouTube. Se inscrevam, compartilhem, deem o like, por favor. E é isso, não nos abandonem. Estejam aqui na semana que vem também. Agradeço a Rios por hoje. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.